Em primeiro lugar, eu quero dar uma boa tarde para a senhora Dona Maria Cirnei. Boa tarde. Boa tarde. Que legal, hoje eu, Luiz Lima, aqui na Vila Esperança. E eu vim aqui hoje com muito orgulho, com muito carinho, para fazer esta entrevista, onde a Dona Maria Cirnei vai receber a homenagem para o informativo da paróquia Nossa Senhora de Fátima da cidade mineira. Que a gente sabe sim que a Dona Maria é uma senhora que tem uma caminhada de fé, uma caminhada muito rica de evangelização e de trabalho dentro da comunidade e dentro da capela daqui da Vila Esperança, aonde ela tem sim muita amizade e todo o povo quer muito bem. Também sim a paróquia, com muito orgulho, eu também, Luiz, com muito orgulho, venho aqui neste momento, hoje, quarta-feira, dia 16/13, fazer esse trabalho, com muito carinho, essa entrevista. E a gente vai começar a conversar com a Dona Maria, perguntar, e começo a perguntar o nome completo, seu, Dona Maria. Maria Cirnei Damasceno Bernardo Pedro. Certo. Até se puder falar um pouquinho assim mais alto, seria legal. Maria Cirnei Damasceno Bernardo Pedro. Legal. E o seu marido, como é o nome dele? Valdecir Pedro. Valdecir Pedro. Legal. O nome do seu pai, da sua mãe? Meu pai era Júlio Bernardo e a minha mãe Maria Antônia Damasceno. Joia, que legal. E o seu marido, os nomes do seu sogro e sua sogra? O meu sogro é Benício Pedro e a minha sogra é Rosa Bittencourt Pedro. Certo. Eu queria começar perguntando também da sua história, da história da sua família, história do seu esposo, história de vida legal nessa caminhada de fé e também história de vida, né? Muito bonita. Queria assim perguntar a sua terra natal. Eu nasci no Guatá, ali embaixo da serra, e me criei em São Joaquim. Certo. Terra natal então em Guatá. Guatá no pé da serra, do Rio do Rastro. Serra famosa, estrada muito linda, que é um cartão postal de Santa Catarina. Quando eu nasci ali, me criei, eu acho que um ano e pouco, ali ainda só se subia a pé e a cavalo. Só a pé e a cavalo? Só, veja só, né? E o serrano com certeza trazia com as mulas, queijo para vender, essas coisas todas. Tropa de boi, tropa de porco, de ovelha, né? Traziam tudo a pé, né? Descendo a serra, os tropeiros. Meu pai era tropeiro. Seu pai era tropeiro também? Meu pai descia a serra desde o menino. Ele descia a serra, né, a cavalo. Ele contava que ele não podia ainda nem montar sozinho. Ele era tão pequeno que os outros, né, que os homens tinham que colocar ele em cima do lombo do cavalo. Que legal, veja que história linda. Aí veja só, esse relato bonito, você falando a história do seu pai, onde as famílias lá da serra, os serranos, né, conhecidos, tinham que fazer vendas aqui Serra Abaixo, né? Tubarão, por aqui, ó, por esses lados tudo, né? Aí então eles traziam boi, traziam ovelha, traziam porco, traziam queijo, charque, certo? Vendia aqui, e daí levavam outros mantimentos aqui, né? Levavam mantimento que lá não tem. Lá não tem, né? Então eles levavam daqui para lá. Que legal, né? Que legal. Então fazia aquela troca, né? De venda, né? Era aquela troca. Troca de venda, né? Então trazia também cavalos, né? Vinha de lá de cima. Vinha. Então que legal. E com certeza que nessa fase ali, você na infância, então isso em Guatá, passou muito tempo na infância em Guatá, infância e adolescência? Ali eu passei pouquinho tempo, eu saí dali bem pequenininha ainda.
Certo. Aí eu saí dali, eu saí da Iguatá ainda pequeno. Aí fui daí para Bom Jardim, fui para São Joaquim, voltei e depois subi e continuamos lá daí, subimos, né? Aí subiram de novo lá para a serra, foram morar lá. Daí fomos morar lá. Certo. Me diz uma coisa. Tudo bem. Aí no caso da adolescência da Dona Maria, ela foi passada mais época, então lá em cima na serra. São Joaquim. São Joaquim. São Joaquim. E como é que era assim a infância e a adolescência lá em São Joaquim, onde você se criou lá? Lá a gente morava mais, era no sítio, nas fazendas, né? A gente se criou na roça, né? Era pulando de madrugada, tirando leite, né? Aí ajudava os pais. A gente trabalhava um aparelho, né? Tirar leite da vaca. Tirar leite das vacas, às vezes de 15, 20 vacas, né? Fazia queijo. Olha só. Na roça, tratar dos animais. Eu andava no campo, atrás, né? Correndo atrás de vaca, atrás de animal, de cavalo, tudo. E era sadio, né? Com certeza, né? Nossa, eu tenho muita saudade, né? Olha, era muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Porque veja só, é um serviço, claro, era uma época difícil, né? Era uma época difícil, pelo que a gente escuta as pessoas comentando, né, da época, né? Era meio sacrificoso, mas também era dentro da natureza, trabalhando dentro da natureza. Correndo no campo, correndo no mato, subindo em árvore, né? Comendo frutas do mato. Era muito bom, né? E quais eram as frutas que tinham lá? Lá tinha muita. No mato assim tem muitas frutas, né? E assim, hoje eu já nem me lembro mais muito, né, o nome das frutas. Bacupari, que tinha, era bem gostoso, não sei se lá tinha, né? Tem ainda, né? Isso. Era São João, uma frutinha, né, chamada São João, muito gostosa. Tinha outros que a gente chamava de. Agora eu esqueci. Certo, né? Tudo bem. Tá. Mas tinha muita fruta no mato, né, que a gente comia. E pescaria, na época? Pescaria, meu pai e meus irmãos mais velhos, eles gostavam muito. Né? Meu pai era caçador, naquele tempo não era proibido, né? Sim. Eles gostavam muito de caçar, de pescar. Nossa, era muito bom. E a roça lá, o que plantava na roça? Seu pai, você, como adolescente, lembra como adolescente? Não, lá se planta até hoje ainda, né? Feijão, milho, batatinha, né? Essas morango, abóbora, essas coisas que a gente, né? E ervilha e muitas outras coisas, né? Que a gente. Porque naquele tempo já tinha macieira? Maçã já tinha, só que era uma mais, como é que eu vou dizer, mais comum. Certo. Mais comum. Hoje a gente já não vê mais quase aquela, que agora, depois que os japoneses vieram, começaram a plantar esse tipo de maçã, então agora a gente vê quase só dessas, né? Certo. Mas eram muito boas, né? Sim. Muito boas maçãs. Era mais nativa, né? Maçã, pêssego, ameixa, certo. figo, pera d'água, né? Porque lá é uma região fria, né? Fria, né? Região da nossa região aqui, São Joaquim, Bom Jardim, aquela região toda é serra onde cai neve. Muita neve. Muita neve, muito gelo, né? E também a gente, quando veja aquela serra lá em cima, caindo a neve no caso, e também aquela nevasca caindo linda, bem tudo assim clarinhos, representa a Europa, não é mesmo? Hoje a gente vendo na televisão, que naquele tempo a gente nem tinha televisão, né? Certo. Hoje a gente vê assim, né? É igual. Estilo europeu, né? Parece que lá na Europa dá mais. Sim, com certeza. Muito mais. Mas eu já passei época da gente, né, em mês de setembro, por exemplo, nós ter neve que a gente tinha que pular pela janela, só pela janela. Trancava a porta. Trancava tudo. E os meus irmãos, para ir até no galpão para tirar leite,
Eles pegavam ele pela janela, pegavam um punhado de tabuinha, eles iam jogando aquelas tabuinhas para poder pisar em cima, porque a tola, né? Sim. Afunda, daí sem nada embaixo, daí não podia sair. Eles jogavam aquelas tabuinhas para poder passar em cima da neve. Passar por cima da neve. Veja só. A gente tomar água da própria neve derretida. Tinha que derreter a neve. Derreter a neve. Porque daí os canos estavam tudo congelado. Tudo congelado, quebrava tudo. Até hoje ainda, né, quando dá uma nevezinha mais grande, né? Assim, sim. Ainda tranca tudo, história. Certo, né? Certo. Então, que bom a gente lembrar dessa época. A minha mãe bem preocupada, meu pai, mas a gente se divertia. Né? Certo. Eu queria saber agora, passamos para parte assim da juventude. Juventude e também um pouquinho nessa adolescência ainda, ali, como é que era a caminhada de fé, a igreja lá, São Joaquim, na época? Era assim, a minha mãe, meu pai não era muito ligado, né? Assim, mas a minha mãe é muito religiosa. Eu sempre digo, né, que tudo que eu sou hoje é pela minha mãe, né? Minha mãe era muito católica, muito religiosa, assim, ela tinha uma fé muito grande. Então ela nos encaminhou, porque lá em casa a gente rezava 4 vezes por dia. Rezava quando levantava na hora do café, na hora do almoço, na hora da janta e quando ia dormir. Né? Que benção, né? Que legal. A gente não fazia a roda, né? Todo mundo rezava na hora de dormir. E a residência de vocês, porque a gente sabe que na época, naquele tempo, a residência do povo era bem humilde, né? Uns tinha tábua, mas outros já não era cozinha de chão batido. Até que quando a gente morava no sítio, quase sempre a gente podia até ter a cozinha normal, mas a cozinha de chão tinha que ter, né? Até hoje ainda, quem mora no sítio tem. Sim. Aí aquele fogão de lenha, a lareira. A cozinha, né? Muitas daquelas casas mais, né? Tinha lareira. E tinha a cozinha de chão, que a gente no inverno a gente fazia fogo. Ali os pais e a mãe colocavam pinhão em cima do fogão, né? No fogão, no fogo de chão. Certo. Era muito gostoso, né? Assava milho no fogo de chão, né? Era muito gostoso. Isso, que boa lembrança bonita, né? Tudo bem, então viemos agora a conversar sobre a juventude. A juventude. Você estava lá ainda na juventude? Estava, eu cheguei aqui em Criciúma já com 29 anos. Com 29 anos. E a juventude lá, então, lá no local? Lá era muito bom, assim, porque a gente se criou naquele regime antigo, né? Certo. Então, o respeito era em primeiro lugar, né? Não tinha essa de como hoje, né? Então era muito o namoro como é que era? O namorado lá do lado e a moça aqui do outro lado? Enquanto eu tinha meu pai e a minha mãe, eu quase nunca namorei. Certo. Quando eu tinha minha mãe, porque a minha mãe faleceu, eu tinha 23 anos. Né? Bem. Então, até ali eu quase nunca não namorava muito. Certo. Mas o estilo era esse, né? Mas o estilo era esse. O meu pai era muito exigente, meu pai era muito daquele, né? Muito severo. E depois a minha mãe faleceu, daí o meu pai foi trabalhar assim, mais no interior, né? Certo. Daí nós já morava na cidade. Aí eu tinha minhas 2 irmãs, inclusive essa que estava aqui, agora que é mais nova. Sim? É sua irmã também? Ela é minha mora aqui mesmo? Ela mora ali, na outra ponta da rua. Certo. Aí então daí eu tive que elas eram adolescentes, eu tive que terminar de criar elas, né? Cuidar delas. E tinha 2 irmãos também, né? Eu era mais velha, daí os outros já eram todos casados. Então eu cuidei deles todo primeiro, né? Certo. Trabalhando. E aí depois que eles casaram, aí é que depois eu vim embora para cá, para Criciúma, daí aqui que eu conheci o meu marido. Foi aqui em Criciúma que você conheceu seu marido, seu esposo? Ele é daqui do Pinheirinho. Do Pinheirinho. E como é que foi o encontro do casalzinho? O namoro? O encontro foi assim bem, a gente chegou aqui, né? Daí eu tinha minha irmã mais velha, morava ali, né? No Pinheirinho. Aí nós saímos, né? Com essa minha irmã ali e com a minha sobrinha, também já era jovem. Certo. E saímos passear e nos encontramos, olhamos e a gente só se olhou. Certo. Ele passou, o amigo dele, nós fomos
nosso passeio. Depois, à noite, nós fomos no circo. Isso. Eles estavam lá de novo. Se encontraram de novo. Se encontramos de novo, então daí que a gente conversou né, então, e dali então a gente namorou. Nós não namoramos muito tempo. Certo. Foi pouco tempo. Namoraram pouco tempo e daí laçaram o matrimônio. Porque daí a gente, no começo a gente não casou. Né? Certo. Aí a gente só se juntou assim, né? Ficamos juntos, né? Até quando nós já tínhamos nossos 2 filhos. Depois que a gente casou primeiro pelo civil, né? Certo. E depois pelo religioso. Legal. E com certeza que hoje, nessa caminhada, né, que você de lá para cá, tão feliz, né? Você tem filhos, os filhos. Meus filhos, graças a Deus, eu agradeço a Deus todo dia, né? Eu tenho 2 filhos maravilhosos. Que benção, que bom. Depois eu adotei aquele pequenininho, ele tinha 2 aninhos, era especialzinho, né? Certo. Filho da minha sobrinha. Aí eu fiquei com ele 6 anos. Daí ele era muito fraquinho, muito dentinho, né? Também. Certo. Cuidei dele, daí eu larguei tudo e fiquei cuidando dele. Aí depois, só não larguei a igreja, né? Com certeza. A igreja não larguei. Mas assim, o meu trabalho, né? Outras coisas, eu larguei tudo e fiquei só cuidando dele. Certo. E me diz uma coisa, quando o casal se ajuntaram, ficaram morando no Pinheirinho? Nós ficamos morando no Pinheirinho um pouco, depois, acho que um ano e pouco, depois nós íamos morar, quando surgiu ali o Manaus, nós íamos morar no Manaus. Na Vila Manaus. Vazão ali, né? Certo. Nós íamos morar ali. Daí, quando nós saímos dali, nós já tínhamos 2 filhos. Os 2 filhos? Já tínhamos 2 filhos. Tiveram uma história então na Vila Manaus também. Tivemos uma história bem legal na Vila Manaus. Bem legal. Bem legal, porque ali a gente chegou, todo mundo chegou com a sua madeirinha, né? Com os seus tijolinhos, né? De carroça, de caminhão, de todo jeito, né? E era aquela fila de gente carregando. Certo, e martelo batendo até de madrugada. Martelo batendo, era todo mundo fazendo sua própria casinha, né? Certo. E aí a gente fez nós tínhamos uma meaguinha pequenininha e depois é que a gente aumentou um pouco. Então nós moramos ali né, até nós ter os nossos 2 filhos. Quando nós saímos dali, já tinha os 2, um com 2 anos e meio e o outro com 6 meses. Né? 6 meses. Um tinha 2 anos e 6 meses, o outro com 6 meses. Aí surgiu a Vila Esperança. Aí nós voltamos para o Pinheirinho. Voltaram para o Pinheirinho. Morava bem pertinho onde a gente já morava antes. Aí a gente saiu, daí nós moramos mais uns 3 anos ali, ou menos, bem menos. Nós moramos, acho que, por daí, nós acho que moramos 1 ano e pouco, só, não chegamos 2 anos. Certo. E aí surgiu essa invasão aqui. E eu não queria sair de lá não, porque eu gostava de lá. Mas aí, certo. Aí o Cis quis vir, meu marido quis vir, daí as outras irmãs vieram, né, meu irmão. Aí então nós viemos para cá. E essa vila aqui, pelo que a gente saiba, né, a gente sabe um pouco assim, né, é que essas casas na época tinham sido condenadas, né, por problema de mineração que passava embaixo. Porque ali na rua ali do ônibus, né, onde passa o ônibus, ali uma quadra ali, fundou tudo, né? Desceu? Fez caiu aí as casas, umas caíram inteiras, outras se quebraram, né, um pouco. Porque passa mina embaixo, né? Então é onde que deu o caimento. Deu caimento, foi um caimento. Aí o governo então liberou essas casas, o pessoal pegaram. Daí na época era o Amin de governador e o José Augusto de prefeito da cidade de Criciúma, José Augusto. Daí eles, os dois, né, tanto o governo quanto o prefeito, então liberaram. Né? Então a gente que era da Coab, né? Certo. Eles liberaram. Mas a gente, assim, correu bastante. Correram bastante, lutaram bastante. Para organizar, para que a gente pudesse, né, ganhar mesmo, né, tudo. A gente correu bastante. Ia ônibus cheio para Florianópolis, né, conversar com o governador, voltava, ia para a prefeitura, né, a gente correu bastante para conseguir tudo isso, né. Aí a gente conseguiu a liberação. Aí como essas casas poderiam correr risco, né, de cair de novo, outras casas cair, descer a mina embaixo, né, descer de caimento, aí o governo decidiu então a fazer a liberação para o povo, né?
de graça. Escritura de graça e paga os impostos, né? Isso. Então, legal. Agora nós temos partindo, então, eu queria que você dê uma faladinha sobre os 3 filhos, né? Fala de um, do outro, dá uma conversadinha legal, né? Os carinhos deles, como é que eles são, né? Meus filhos são assim, bons, né? Sim. Eu digo, né, que eu agradeço a Deus sempre, eles são muito bons, né? Como é que é o nome do mais velho? O mais velho é o Laxandro, certo. Sandro, né? E completou 13 anos, foi trabalhar, ele mesmo foi por conta de uma serviço, trabalhar. Não estudaram muito, porque eles quiseram trabalhar. Legal. E eu briguei um pouco, mas eles foi trabalhar. Mas tudo bem. Daí o outro, né, o Alexandre, também, né? Quando completou 13 anos, também foi arrumar serviço, foi trabalhar. Também não estudou muito. Esse é pedreiro. Né? Mas tudo bem, mas tem a sua profissão, né? Ele tem a profissão, né? Eles trabalham sempre direitinho, né? Casaram. O mais velho, o Alexandre, ele não foi muito feliz no primeiro casamento. Certo. Até que tem essa mocinha ali, né? Certo. Mas daí depois ele arrumou outra esposa muito certo. Caso, importante que a caminhada deles estão correndo bem, que é o seu orgulho, né? Não, eles são meus orgulhos. Com certeza, né? E o outro também casou todos os dois casaram com 16 anos. Então o outro, não, o mais novo, o Alexandre, né, esse que mora aqui na frente. E então a esposa tinha 13 anos quando eles casaram. Nós estamos vivendo, graças a Deus, né, bem. Que bom, que benção, né? Que bom mesmo. Tem 2 netos, esses 2 arteiros que passaram aqui agora há pouco. São filho dele. É. Então é assim. Certo. E aí eu queria saber, a gente conversar um pouquinho e começar a falar sobre a nossa caminhada dentro da igreja aqui da Nova Esperança. E fala como é que é o nome do padroeiro aqui da Vila Esperança. Aqui é a Nova Esperança, nossa padroeiro, nossos. Né? Porque é a Sagrada Família, né? Então, é a Sagrada Família. Sagrada Família. Então, os nossos padroeiros, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. A Sagrada Família. Sagrada Família. Que legal, muito né? Bom, né? Veja só, como é importante, tem a família unida. Deus, né? José e Maria, né? Muito bom. Que benção, né? Jesus, né? Nossa, é maravilhoso, né? É muito abençoada essa vila, com certeza, né? Porque aqui a gente lutou por tudo, assim, né? Desde o começo. E quando foi para nós fazer a nossa capela, sim, a gente batalhou muito, mas... E para vir, no caso, esses padroeiros, como é que foi a ideia? Porque, claro, veio a família para cá, né? Como padroeiro. Não lembra? Foi assim, a gente começou a construir a capela e começou a pensar no padroeiro, né? Então sim, vem sempre aquelas ideias, um fala um nome, outro fala outro. E daí na época era o padre Sidney. Aí o padre Sidney é que deu a ideia. Padre Sidney? De colocar então a Sagrada Família. Até primeiro ele viajou e ele trouxe uma Sagrada Família pequenininha. Certo. Né? Uma pequenininha. Aí a gente ficou alguns tempos com aquela, e depois uma família aqui da vila mesmo é que doou aquela que tem ali. Uma família daqui da vila mesmo. Que legal, né? Muito bom. Muito que legal. Bonito, né? Muito bom que, como eu estou pensando aqui, quer dizer, a família doou a família Sagrada Família, né? Uma família doou a outra. Doou a Sagrada. Isso, que legal, que benção, né? Então, tudo bem. Aí, você, no caso, nessa caminhada de fé, e quando chegou aqui na Nova Esperança, claro, a Maria, a Dona Maria, no caso, né? Cirnei. Como é que ingressou assim? De cara já estava ingressado tudo junto? Como é que era? Porque a gente começou, as famílias começaram a fazer novena, pelo menos aqui do nosso lado, né? E a gente começou a fazer novenas. Quando o pessoal foram fazendo novena, daí reunindo as famílias, no começo então era muita gente, né? Nas novenas, né? Muito bom assim. E a gente começou fazendo as novenas. E depois a gente se reuniu um grupo de famílias aqui de perto
E a gente se reunia assim, de 15 em 15 dias a gente se reunia, para se divertir mesmo. Certo, assim, certo. Além do terço, além da novena, né? A gente ia se divertir. Então cada um levava uma coisinha para comer, um suco, alguma coisa. Fazia um coquetel. Fazia um coquetel ali, a gente se reunia, brincava, ria, né, dançava. E cada vez mais amizade entre o povo da vila. E foi reunindo, e isso foi ficando muito bom, assim, muito grande, né? E aí depois então a gente começou a pensar, né, nas missas, né? Certo. Como é que a gente ia fazer. Então, né, se reuniu, algumas até tinha uma vizinha aqui, nossa, que era muito, assim, muito religiosa também, sim, né? Então, ela hoje não mora mais. Como é o nome dela, né? Muito boa, assim, uma pessoa, uma família, assim, maravilhosa. Aí, então, começando a pensar, né, em outras famílias mais lá de cima, trazer o padre na época. O nome dela, da senhora? Era... Ai, meu Deus do céu. Tá, mas depois lembra, não tem problema. Eu lembro, a Iracema. Iracema. E Deus já faleceu, não? Não. Oh, que benção, então. Não, eles moram... Olha ali pro lado da Uruçanga. Se mudaram daqui, então. Que legal. Então, daí começou, né, umas famílias assim, né, mulher, pelo menos, né, se reunir para trazer o padre. Daí naquela época ainda, que não tinha papel, não tinha nada, ainda era o padre Miotelo. O padre Miotelo. Isso, Aí o padre Miotelo que veio rezar as primeiras missas aqui, foi o padre Miotelo. E você lembra, assim, um carinho da época, do padre Miotelo da época, do revolucionário, um padre novo? Quem olhava era Jesus Cristo, de sandália de dedo, né? Barbudo, né, de chinelo de dedo, assim, né? Eu me lembro bem dele, imagina. Homilia dele muito bonita, né? Muito bonita, muito boa mesmo. Assim. Ele fazia uma hora de homilia, fazia um monte que não dava para sentir passar, né? Ele era muito bom, né? Uma pena, né? Sim. Padre, né? Sim, hoje não é mais padre, né? Mas ele, segundo eu falei com ele ainda continua na caminhada de fé, na igreja, né? Ele continua trabalhando dentro da igreja junto, né? Mesma coisa, lá onde ele mora em São Paulo, né? São Carlos, São Paulo ele mora. Vive lá em São Paulo. Então ele falou para nós aqui da nossa cidade mineira que ele tem muito carinho demais, nunca esquece. Ele veio nos 50 anos, ele esteve aqui junto, né, na festa de 50 anos. E tem muito carinho. Ele não esquece não, diz ele, da nossa região toda, né? Mas aqui o pessoal aqui são bons, né? Não dá para esquecer. Com certeza, né? São bem assim, pessoas recebe as pessoas bem, com carinho, né? Isso que é importante, né? Então, tudo bem. Daí, como é que foi o início, assim, de fazer a igreja? Daí, então, a gente começou com as missas nas casas, né? Na frente das casas. Aí depois o padre Miotelo saiu. Aí veio, acho que foi o padre Pedrinho. O padre Pedrinho veio para ajudar o padre Miotelo, ele estava ajudando. Daí ele até veio morar aqui na vila, o padre Pedrinho, na época. Sim. Aí então, e continuou, né? Daí depois começou a ideia de construir a capela. Certo. Só que no começo foi muito complicado. Legal, só que tudo isso foi bem divertido, né? Porque no fim a gente... Deixa para lá o que não é legal, lá, né? Não, e a gente continuou. Daí a gente se reuniu com o seu Lúcio. Seu Lúcio, a dona Osmarina. Dona Osmarina e seu Lúcio. A Terezinha Locke. Então a gente juntou um grupo, né? Um grupo grande, ali o Marcelo, que ele tem um marzinho lá na ponta. Certo. E aí então a gente se reuniu um grupo e a gente formou uma CAEP. Certo. A gente não sabia como é que fazia a eleição de CAEP. Isso. Né? Mas daí o seu Lúcio era acostumado com eleição de associação de morador. Aí fizemos igual, né? Sim, aí lógico. Eu sei que daí a gente conseguiu, fizemos essa CAEP e a gente prometeu, agora vai ser para valer. Certo. Agora nós vamos botar a mão, não vamos desistir. Lógico. Vamos fazer. Lógico. Eu sei que daí a gente começou a trabalhar. Nós fazia baile, nós fazia jantar assim, jantar dançante, festa, certo. Almoço, bingo. Tudo para arrecadar fundo para construção. Pedágio, nós quase morríamos pedágio, né? E a gente, até uma vez, o Ulisses de Maranhães passou no nosso pedágio, nós paramos o carro dele. O Ulisses de Maranhães? O Ulisses de Maranhães, paramos o carro dele, ele ainda ofertou um pouquinho para nós, né? A gente ficou muito feliz.
Quer dizer que tem o dedo também do Ulisses Guimarães na igrejinha ali de ajuda ali. Já pensou que legal, né? Vez, que legal. Né? Antes dele morrer, né? Sim, lógico. Né? Mas tem até o dedinho dele ali, né? Muitos políticos que nos ajudaram. E a gente começou a batalhar e fazer, né? Primeiro nós fazíamos no hall do colégio, certo. Né? Era pequenininho, nós fazíamos ali, depois nós ganhamos uma salinha, e daí nós aumentamos um pouquinho, nós fazíamos a festa de noite, e chegava a hora que acabava a festa, nós fazíamos a limpeza, limpava tudo, varria a parte, fazia tudo para a missa às 8 horas da manhã. A missa às 8 horas da manhã? A missa às 8 horas fazia para arrecadar o fundo à noite, aí tinha que limpar até de madrugada, de repente, até mais tarde. Não parava. Não parava? Não, e nós ia, né? Era muito interessante. Veja que legal, né? A gente às vezes lembra e fica até rindo, né? E então a gente foi indo, né? E foi arrecadando, né? O dinheirinho daqui e daí, começamos a construir a primeira igrejinha, né? Hoje, graças a Deus, está muito bonita, né? A igreja tá boa. A gente nunca para. Não. Sempre está melhorando. Sempre melhorando. E outra, né? Que a população vai crescendo. Vai crescendo. Tem que aumentar, né? É salão de festa, né? Fizemos o barracão, né? Ali o salão. Fizemos sala de catequese. Sim, que é importante, né? A caminhada das crianças, né? Nossa, catequese, né? Nossa, e olha que nós trabalhamos. Falar em catequese, você deu catequese também, né? Eu dei catequese também, E como é que é as crianças ali na catequese? Como é que é o carinho com eles? Como é que é? Se no começo, eu dei catequese há muitos anos, né? Parei vai fazer 2 anos agora que eu parei da catequese. Mas é muito bom, né? Muito bom. Agora eu já estava cansada, no último eu estava cansada, mas no começo... Sim, era muito bom. Minha primeira turma, era eu e a Terezinha Locke, nós tínhamos 60 crianças numa turma só. Naquele tempo a gente não tinha muita, né? Não tinha até gente mesmo para trabalhar. Certo, né? certo. Então era 60 crianças. Nossa, era... 60 crianças? Quer dizer, criança, desde... Adolescente, né? Até 15, 16 anos, tudo fazendo primeiro Eucaristia. Primeiro Eucaristia. Naquele tempo era de vestido branco, os meninos de terninho, eram as noivas, né? Sim. E depois a gente foi indo, né? E depois foi entrando mais catequista, a gente foi diminuindo mais as turmas, foi ficando mais prático. E a juventude também vai ajudando, né? Já foi entrando mais juventude também, né? Então foi indo assim, mas era muito bom, né? Quase 30 anos aí, né, de catequese. E qual é a outra pastoral que você também fez parte? Fui daí da catequese como catequista e como coordenadora também. Eu fiquei 3 anos e meio como coordenadora de catequese. E catequese, coordenadora de catequista. Aí depois do grupos de família, eu fui a primeira coordenadora de grupos de família aqui. Que legal! E como é que era o início da coordenação e o início da caminhada de família? De família. Isso. No começo aqui era muito bom. Nossa, a gente tinha muitos grupos. E tinha muito... Né, assim, a gente fazia muita novena, a gente fazia novena de Natal, né, do Advento, na Quaresma, né? Mas a gente fazia outras novenas também, né, durante o ano, e nós formamos um grupo de estudo bíblico aqui dentro da vila. Que legal! Formamos grupo, então a gente estudava, a gente tinha, né, os dias de semana, a gente se reunia, né, para estudar a Bíblia. Então era muito bom, era muito gostoso. Gratificante também? Gratificante, era ótimo. Veja só, né? Aí então eu fiquei 4 anos, né, direto, depois outra pessoa assumiu. Sim, né? Sim. E também a gente veja também como catequista, dízimo, e do dízimo, como é que é? Dízimo, eu comecei tudo mesmo foi com o dízimo. Com o dízimo? Foi, até eu fui convidado, até a pessoa que me convidou, hoje ela é de outra igreja. Sim. Até eu fui essa semana, eu fui lá visitar ela ainda, né? Isso. Ela está muito doentinha, velhinha, doentinha. Ela me convidou, eu aceitei e comecei, né, a trabalhar lá no dízimo. E depois já, quando a gente ia lá para acertar, naquele tempo era diferente de hoje, né? Os cartãozinhos, a gente ia lá para acertar, já
convidava a gente para uma coisa, para outra, e eu já fui entrando e fui ficando em tudo, né? E, assim, a gente foi em tudo, tudo mesmo, né? Fazia de tudo. E veja só, me diz uma coisa, dízimo do início da época e hoje, mudou um pouco assim nos valores, não só no valor de imposto, nós vamos conversar, eu digo assim, que aquela época também era mais difícil também, mais que difícil. A financeira, o povo, a parte financeira do povo era mais difícil? Era mais difícil, hoje, claro que hoje melhorou bastante, né? Nessa parte assim, melhorou bastante. E foi vendo que a gente foi entendendo, né? Que a gente estava batalhando. Porque eles têm que ver, né? Ver a construção sendo acontecer, né? Ver acontecer, porque antes daí não acontecia. Então, quando eles viram que a gente estava lá, né? Batalhando, trabalhando, seu Lúcio fazia nós levantar às 5 horas da manhã. Nós chegava lá às 6 horas, meus maridos estavam com um cafezinho, e a gente tomava um cafezinho e ia trabalhar, carregar tijolo, ajudar a espalhar terra. Para fazer a igreja. Socar. É isso. É assim, né? E outra coisa que eu queria que a dona Sirlene fala, hoje, pastoral do dízimo, a missionária do dízimo, é tão importante porque não é ir lá buscar a ajuda, buscar o dinheirinho para a igreja que precisa, né? Todas as igrejas precisam. Não é tanto isso aí. Como é que faz? É a oração, como é que é? É assim, ó, hoje a parte da oração é muito importante. Eu acho que até é mais importante. Porque, pelo menos nas minhas famílias, né, eu e as minhas companheiras, nas nossas famílias, a gente não tem um dia, né, que a gente vai, né, naquela semana, assim, que a gente não, né, não tem alguém pedindo, dizendo, que bom que vocês vieram, eu estava esperando, né, que bom, estou precisando, né, aquela pessoa chorando, eu sempre digo assim, ó, a gente tem que estar sempre, né, oferecendo o ombro, né, para a pessoa chorar, que não é só ir lá e dizer, eu vou trazer o teu envelopinho. Sim. Não, entrar, eu chego até as meninas ali, nossa, a Maria vai chegando, já vai entrando. Sim. Né? Então eu chego, já entro, né, e as pessoas estão sempre assim ansiosas que a gente chegue para rezar, para fazer aquela oração, para receber o carinho e ele desabafar. E não desabafar, porque eles querem, eles estão ansiosas, as pessoas, elas estão... Que hoje é um dia carente hoje, nessa vida de hoje, esse estressamento, estresse, né? Da vida. Muito estresse. Muita, assim, o pessoal está assim, muito carente. Então, quando a gente chega, ele sente um alívio. Sim. Sente aquele alívio. Sente Deus chegando, né? Jesus chegando junto com vocês. Muita paz, nossa. Pode dizer assim, eu estou precisando mesmo. Que bom, né? Que bom, então, assim, a oração, ela está bem mais importante. Assim, o lado do financeiro, o lado do dinheiro, para as obras, para as coisas, o trabalho que a gente está fazendo. Mas na família, né, a oração vale muito mais, né? Muito mais. Vale muito mais. Essa nova era do dízimo que veio agora, a missionário do dízimo, foi na era agora do Padre Alírio, né? Foi agora. A chegada do Padre Alírio que teve essa ideia, né? Eu acho que foi. É que já tinha missionário, mas não era esse tipo de levar o envelope em casa, não era. Foi o Padre Alírio. É o Padre Alírio que veio com essa novidade, né? Ele até sai daqui para dar palestra fora nas outras paróquias, para levar essa ideia legal, né? Foi. Então é muito interessante, esse acontecimento foi muito interessante, né? E também a gente vamos ver aqui também a catequese, a liturgia. Como é que é a liturgia, que você também faz parte dessa caminhada na liturgia? Faz parte de tudo, né? A liturgia, bom, no começo de tudo, nós, como eu disse, nós era tudo, né? Nós fazia tudo. A liturgia a gente tinha que preparar, era quem estava ali, tinha que fazer, né? Certo. Então a gente tinha que se virar, a gente tinha que fazer no começo, a gente não tinha muita prática, né? Sim. Às vezes a gente deixava algum furo, né? Mas a gente tinha que fazer do nosso jeito,
né? Que é... Porque também tem um detalhe, né? Eu sempre digo assim, ó, que a pessoa falando a voz de Deus e a voz do povo e do jeitinho de cada um, ela sai muito bonita, muito bonita a liturgia, né? Até porque às vezes uma pessoa mais simples, né? Assim quando vem o ministro, né, da palavra que vem fazer a celebração, tem muita gente que diz, ai como eu gosto, né? Porque a pessoa fala mais simples. Sim, né? Fala isso. mais simples, então a simplicidade, né, vale muito. Vale muito, é muito bom, vale faz muito. parte. Né? E a gente vive numa comunidade que não é aquela comunidade tão estudada, tão, Sim. É uma comunidade que... Porque muitas vezes tem pessoas que talvez simples. falar muito difícil, muito não sai legal. Não entende muito. Não entende, né? Não entende a voz do povo, então, né? a gente fala a língua da gente, que dá certo com a língua deles, né? A gente, com certeza. Então é muito bom. Então foi assim, né? Então no começo, né? Foi isso. A gente ia se virando. Aí quando o padre Sidney chegou, daí ele começou a organizar, né, as coisas, né, e ensinar, e daí a gente começou a participar de muitos cursos, muitos estudos, né, curso bíblico, curso de catequese, curso de liturgia, curso de assim, como é que eu vou dizer, tem vários tipos, né, de pastorais, né, dentro das pastorais, né? Então a gente fez muito curso. Da escola bíblica. Escola bíblica. E então a gente fez. Então eu já fiz tantos cursos durante esses anos todos que eu não sei a conta. Né? A quantia que tem. Não, curso bíblico eu fiz. E por isso você está nessa caminhada de fé muito linda. E a gente, porque daí a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo. E vai gostando, né? Vai gostando cada vez mais. E é tão interessante o que você está falando agora, Dona Maria. Tão interessante que é bom pegar um ganchinho desse bate-papo agora, nesse momento. Que pessoas que hoje, amanhã, depois vão ver esse vídeo, vão escutar e estão escutando, vão escutar o que você vai falar, que está falando aí sobre essa caminhada de fé, né? Por exemplo, assim, ó, é tão legal a gente entrar na caminhada da igreja, na caminhada de Deus, né? É tão gratificante que a pessoa entrou na caminhada de Deus dentro da igreja, junto, ali nas pastorais, não adianta. Entrou, é a mesma coisa que tomar água daquela fonte de Deus. Não adianta mais, é muito bom. É a mesma coisa, é a realidade. É gratificante, porque entrou ali, aí vai abrindo as portas, cada vez mais, né? Cada vez mais. Hoje coordena uma pastoral, amanhã coordena outra pastoral, e vai abrindo aquela, sai daquela, vai para outra, e vai enriquecendo, né? Vai. Porque a gente vai, o dia a dia ali, a gente vai aprendendo. Vem um padre, tem um jeito de trabalhar, aquele sai, vem outro, tem outro jeito de trabalhar, e a gente vai vai entrando junto no caminho. Vai caminhando junto, né? E tanto que o padre também, né? O padre também, ele chega na comunidade, ele vem de uma comunidade que tem um ritmo de trabalho, né? De fé. Chega nessa comunidade um pouco diferente. Como o padre Alírio comentou um dia na missa, ele comentou o quê? Que ele chegou aqui na matriz, né? Na paróquia, é o estilo carismático, né? A missa carismática de terça-feira, né? Ele assim, eu entrei no andar de conforme o povo quer, né? E como o povo gosta. Né? É muito gostoso, é muito bom, né? Eu não vou sempre, porque para mim aqui é difícil ir, né? Sempre, mas sempre que eu posso, quando eu posso, eu vou. Né? Ele é muito assim importante, aquela missa, porque eu digo assim, ó. Nós temos uma missa carismática, que é na terça-feira da paróquia, e também tem na quinta-feira na Santa Luzia, né? Santa Luzia, que também é uma benção. Então é tão importante que também tem nos domingos a missa mais tradicional, para aqueles que também de repente não podem escutar um som meio alto, né? Vão naquela outra missa mais tradicional. Né? E até gosto, tem gente que às vezes também gosta. Que gosta da tradicional, né? São mais conservadores, né? Sim, mas eu acho tão interessante a carismática, eu acho tão interessante, tão importante também para mim, né? Acho tão interessante que ela traz ânimo, traz alegria. Nossa.
Nossa. Deus também quer alegria. Deus traz a alegria. E nessa missa tem. A carismática, ela traz muito também a juventude. A juventude. Da igreja. Falou isso mesmo. É, a juventude. Isso mesmo. É a nossa grande preocupação, né? De não deixar a juventude fora da igreja. A juventude gosta, né? Não é? Sim, sim. Mas eu fico olhando, eu gosto muito de jovem. Gosto muito mesmo, né? Eu amo jovens. Isso. E então, mas eu fico olhando, meu Deus, né? Como a gente vê, teve uma época que a gente não via quase. E eu quero pedir, que, já que nós estamos falando do jovem, que entrou a conversa sobre o jovem, eu peço no encerrar do vídeo, para você, no caso, o entrevistado, fazer uma mensagem sobre o jovem. E nesse momento eu queria assim que você fizesse essa mensagem do jeitinho seu, do jeitinho tranquilo, e dar aquela mensagem legal, aquele carinho, aquela ideia para eles, seguir a caminhada de Deus na igreja. Isso aí, eu queria que passasse agora. Né? Uma mensagem legal, bem do jeitinho seu. Pois é, porque o jovem, Jesus, né, quando ele falava com os apóstolos, São Pedro tinha 70 anos, né? Isso. E ele dizia, meus jovens, e os outros eram quase todos mais velhos do que ele, né? E ele dizia, meus jovens. Então, então o jovem, para começar, não tem idade, né? Isso. Não tem idade. E para ser jovem, né, e para fazer a caminhada de Jesus, para caminhar com Jesus, né, tem que ter essa visão, né, que Jesus tinha, né, porque Jesus, ele crescia em tudo, né, tudo que era de Deus, né, na fé, no carisma que ele tinha, né, de trabalhar, de caminhar, de ir adiante, né? Então, os jovens, eles têm que ter essa visão, né, de Jesus e assim, ó, eles saber reconhecer as pessoas, né? Saber reconhecer as pessoas. Os mais velhos, os mais novos também. O respeito com todos a idade, né, das pessoas, né? Porque só assim eles vão no caminho certo, só assim eles caminham no caminho de Jesus, né? Porque é assim que a gente caminha, né? É olhando, né, os exemplos de Jesus. Jesus, ele deixou todos os exemplos, né? E se a gente conseguir, né, ver, né, ter a visão, né, de caminhar no caminho de Jesus, é importante. Isso aí é tudo, né? É tudo, né? É. E aí, seguindo a caminhada de Jesus, eles devem sim na igreja, né? Se eles seguirem a caminhada de Jesus, eles vão parar lá. Isso. Né? Eles vão estar lá, né? Então, eu acho que... E estando lá, eles vão estar muito felizes. Estando lá, eles vão estar felizes, eles vão estar com tudo. Não precisa mais, né? Eu acho que ali é o tudo. Jesus é o tudo, né? E é ali que eles devem estar. Vê que agora o Papa vai vir no Brasil, né? Papa, né? Que bom, né? Vem no Brasil. Pensou, né? Uma pena que não dá para ir todo mundo. Sim, vai, né? os jovens, né? É o encontro do jovem, do mundo inteiro. É muito lindo, né? Vai dar milhões de jovens, né? Lá neste dia, né? Nossa, vai ser muito lindo, né? Com certeza. Então é isso, e esse carregar da cruz, né? Esse carregar da cruz, esse é o ponto fundamental, sim, né? Sim. Dos jovens, né? Já que a gente está falando deles. Isso. É o ponto fundamental, né? Para eles sentirem, né? Sentir aquilo que Jesus sentiu por nós. Por nós. Por nós. Porque Jesus sentiu o peso da cruz por nós. Com certeza. Né? E eles também têm que sentir, porque não é fácil, às vezes, a gente fazer as coisas, né? Às vezes aqui, muitas vezes, meus filhos me dizem, a mãe está doente, está reclamando, está com dor, mas vai. Isso. Né? Tá? Né? Eu tenho que ir. Sim. Né? Eu tenho que ir. Sim, eu sim. quero ir, eu gosto de ir. É lá que a gente vai procurar o consolo de Deus junto com a gente, a melhora, né? Melhora, porque a dor, né, os problemas amenizam. Com certeza. Com
né, quando a gente está lá, né? Isso mesmo, então, na caminhada de Deus, né? Então essa é uma mensagem para os jovens, né? Que bênção, que bom mesmo. A luz, né? É isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Isso mesmo, eu sou o caminho, a luz, a verdade e a vida. Então tem tudo, né? Que legal mesmo. Então assim, a gente já vai pedir também, que nós vamos fazer o encerramento. Quero pedir para Maria, né? Para a senhora Maria, passar também uma mensagem para o povo em nível paroquial e também da Vila Esperança. A mensagem, um abraço, que muita gente vão ver você nesse vídeo, né? Então, manda um abraço legal para todos, né? Para o Padre Alírio também, tá? Padre Alírio. Fala sobre um pouquinho sobre o nosso Padre Alírio, né? O Padre Alírio foi assim, né, essa bênção assim, para a paróquia, né? Certo. Para a paróquia, porque eu acho que com todas as pessoas que eu falo, né, qualquer comunidade, né, o Padre Alírio, né, para eles é uma bênção. Para nós aqui na Nova Esperança, o povo aqui, a comunidade ama o Padre Alírio, né? Sim. E não é diferente com a gente que está ali dentro, né, que trabalha. Para mim, por exemplo, o padre para mim é o meu centro, né? Certo. É o meu centro, quer dizer, o padre é o centro, né, onde a gente segue, né, o trabalho, né, tudo aquilo que a gente faz, né? Então, eu amo o Padre Alírio, né, assim como eu também amava os outros. Certo. Né, eu gosto muito dos outros, mas o Padre Alírio, ele é um padre jovem. Certo. Né, jovem, com essa força, esse ânimo, né, coragem de um trabalhador, né? Que trabalha, que luta, né, que ele chegou e mudou tudo, né? Isso. Mudou tudo. E o que você achou, o que a senhora acha sobre essa mudança de não ter o álcool lá na festa, lá na igreja, lá no salão? Nossa, isso aí foi uma maravilha, né? Isso foi uma maravilha. Né? As comunidades estão fazendo suas festas cheia, né? Porque, né, eu nunca vi aqui para nós, assim, era assim, bem ruimzinho, né? As festas davam pouca gente, né? Sempre o pessoal bebendo, às vezes brigando e tal. Acabou, a festa fica uma festa boa, animada, as famílias, muita família, que às vezes, principalmente as esposas, não iam, né? Agora estão tudo lá. Então é muito bom. Para mim foi a melhor coisa que aconteceu. Foi muito importante. Foi muito importante, muito bom, foi ótimo. E a gente veja todas as comunidades felizes, né? Toda a comunidade contente, né? A gente vê a festa da matriz, né? Que é 4 dias, né? Sim. 4, 5 dias de festa. Todas as noites estão lá cheio, a igreja cheia, o salão cheio, o pessoal se divertindo. Sim, né? E agora está sendo feito, começou já, está tudo na terraplenagem, o salãozinho lá já foi desmanchado. Ah, já foi. Foi desmanchado, que é um sonho não só para nós que moramos lá do lado da paróquia, mas para todas as capelas, todo o pessoal que pertence à paróquia, é um sonho de ter um salão maior, né? Pois é, porque lá já precisa. Precisa, é um salão que não acampava as pessoas dentro, não tinha como, né? Já tinha que estar fazendo um pouco na rua, né? Sim. Então é muito bom, né? Então tudo isso, né, as obras, né, construções, né, quase todas as comunidades, né? Todas as comunidades. Todas, né? Isso. Então é muito bom. Nossa, isso aí foi uma revolução. E não precisa nem segurança, né? Não. Nas festas, porque... Não, porque daí não tem briga, não tem ninguém bebendo, ninguém... Né, todo mundo tá se divertindo, a hora que cansa, quer ir embora, vai embora. Vai embora, é muito bom. Sim. Olha, foi uma benção, né? Foi uma benção. Essa aí é uma benção que o Padre Alírio trouxe para nós. Ele trouxe a ideia e as pastorais dentro da Assembleia aprovaram, né? Porque é bom que a gente fique bem claro aqui nesse vídeo, para não dizer, ó, o Padre Alírio, né? Tem pessoa que de repente pode culpar o Padre Alírio que quis, né? Não, ele deu a ideia, né? Veio lá de cima também, né? Trouxe a ideia da reunião dos padres, do CPP também, né? Trouxe a ideia. E todas as pastorais junto, que tem direito de voto, votaram, aprovaram, né? Porque às vezes até as pessoas falam, né, na comunidade, eu sempre gosto de explicar. Sim. Né, como é que foi, como é que,
como é que aconteceu essa ideia, essas mudanças, né, e tudo assim. Eu sempre gosto de explicar que as pessoas fiquem bem claro, né, entenda, sim, né, que aí fica... Legal, então legal. Agora eu queria ver se você manda então esse abraço para todo o pessoal, né? Então esse abraço a gente, né, para todas a comunidade, né, a comunidade católica. Né? E às vezes tem muitos que não são católicos, mas que muita gente ajuda a gente mesmo, que às vezes é de outra... Eu tenho família dizimista que é de outra igreja. Sim. Né? Mas colabora, né? Oferta o dízimo. Né? Então, para todas essas pessoas, né? Um abraço de carinho, um abraço, né? de confraternização, que é tão bom, né? Quando a gente está junto, quando a gente se confraterniza, né? Quando a gente se une. De muita fé e muita esperança em Deus, né? Isso aí é que eu quero desejar para a comunidade, para todos a paróquia. E também deixa um abraço para os filhos, marido. E meus filhos, né? Minhas noras que eu amo, porque eu não tenho filha, mulher, então minhas noras são minhas filhas. Netos, né? Meus netos, né? Minhas netas, 2 netos, 3 netas, né? Então, como é que é o nome dos netos e a neta? Essa que é a mais velha é a Sheila, a outra é Nicole, a outra é Isabelle, e os meninos é o Mateus e o Regis. Veja só, que legal, né? Que benção, que legal. Então eu sou 5 netas, né, que eu amo, né? E as minhas meninas, que já que eu não tive filha, né? Então eu tenho essas noras que eu amo muito. Vou deixar assim um abraço de muito carinho, né? Tá legal. Então agora eu, Luiz, né? E o meu marido também, né? Sim. Né? Não, o pai não veio, que tá cedo ainda. Tá trabalhando, né? Tá trabalhando, mas né, que a gente, né, que ele seja sempre, que a gente esteja sempre feliz, né? Nós dois. Certo. Então eu, Luiz Lima, também Luiz, quero dizer agora, quero pedir a Deus e agradecer por esse momento que deu a oportunidade para mim estar aqui nesse lar da Dona Maria, né? Nesse lar, aonde a gente fez esse relato da vida, esse relato dessa história linda, rica na caminhada de fé de Deus dentro da comunidade, da família, uma família muito rica na caminhada de Deus. Então eu quero agradecer muito a Deus por ter dado essa oportunidade de eu vir aqui hoje fazer esse trabalho, esse relato que foi muito legal para mim, muito orgulho eu tenho de estar aqui hoje, muito orgulho, com carinho mesmo, muita humildade, estou aqui hoje. Então recebo assim, de coração assim, essa graça que Deus me deu hoje, que me deu saúde, em primeiro lugar, para estar aqui, né? E também quero pedir a Deus que dê muitas bênçãos, derrama muita bênção nesse lar da Dona Maria Cineide. Então que dê muitas bênçãos, muita saúde para a sua família, para os seus netos, para os seus filhos, e que tenha os maridos também, para o seu marido, e que tenha muita felicidade nesse novo ano que nós chegamos agora, 2013, e para sempre também, muita felicidade, né? Então, e também peço também a Deus que dê bastante força e bastante bênção para quem vai ver esse vídeo na internet, ou onde quer que eles possam ver esse vídeo, da história dessa família, da história da Dona Maria, e também que as pessoas possam ver esta história e levar essa história para dentro dos seus lares e também dizer, vamos fazer um pouquinho do que essa senhora fez e está fazendo? Legal, então? É, muito bom. Eu queria ver se você também agradece, né, também para Deus, né? Porque eu sempre agradeço todos os dias, né, e todas as horas, né? Das 6 da manhã, eu já estou agradecendo a Deus por tudo. E nesse momento, né, para encerrar, então, quero agradecer a Deus. Quero agradecer muito a Deus, né, por tudo aquilo que a gente já passou, né, que eu já passei, que eu já caminhei, e pedir a Deus, né, que eu continue ainda mais um pouquinho, né, que eu possa fazer mais um pouquinho, porque, né, é muito bom. Eu quero agradecer por tudo isso. E, assim, e a mãe de Jesus, né? Eu coordeno, né, bastante tempo também, e sou missionária da Mãe Peregrina,
Então, eu sempre peço para minha mãezinha, né, que ela esteja sempre à minha frente, né, à frente da minha família. E, né, e do senhor também, né? Certo, obrigado. Trabalha, que também está ali sempre correndo, né, fazendo as coisas. Então, agradecer, né, o nosso Jesus, a nossa mãe, e a Deus Todo-Poderoso, né, por tudo isso. E eu quero pedir nesse momento, que legal, que legal. Eu quero nesse momento para nós aqui fazer uma oração, um Pai Nosso, tá? Vamos rezar um Pai Nosso. A Deus Nosso Senhor, né? Isso. É muito bom. Certo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixei cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Amém. Que Deus abençoe a nós todos. Até outro dia, se Deus quiser. Se Deus quiser, que a gente se encontre. E Ele quer, com certeza. Ele quer, ele sempre quer. Né? Certo.